Fala galera aqui do canal Arquibancada Clubista, se você é novo aqui, eu sou o Marcos. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai analisar o retorno dos 4 grandes paulistas ao futebol, depois de 3 meses parado. Vamos começar a analisar o clássico que eu não gostaria de analisar, mas fala aí, como é que foi o desempenho do Corinthians, Marcos? Bom, o Corinthians teve um primeiro tempo ótimo, na minha opinião, pois teve uma ótima recomposição de bola, né? Uma troca de passes diferente. O Corinthians realmente mostrou um jogo de bola equilibrado, né? Meio enfrentado no primeiro tempo. E principalmente após o gol, começou a impedir bem o Palmeiras de jogar, né? Foi bacana. Mas, por outro lado, no segundo tempo, parece que praticamente morreu. Bom, eu acho que houve 2 versões do Corinthians. A primeira, eu até cheguei a comentar com um amigo meu que é corintiano e é fanático, assim, apaixonado pelo Tite. Da época do Tite de 2015, em que as trocas de passes ofensivas estavam muito... Era a característica principal do clube, praticamente. Além dos passes enfiados, né? E o que aconteceu no primeiro tempo foi muito semelhante a isso. Foi um Corinthians totalmente novo, até meio estranho, porque vinha jogando, não tinha uma característica. O time do Corinthians não tinha uma cara antes dos 120 dias. E aos 45 minutos iniciais, teve uma cara e foi muito bem. Tanto é que saiu vencendo. Entretanto, no segundo tempo, voltou a ser um time, como é que eu posso dizer, completamente inoperante. Assim, uma coisa é você se defender para segurar o resultado, mas buscar contra-ataque. Quando você tem um time limitado e enfrenta um time mais forte, essa é uma proposta muito comum. Agora, você recuar esperando que o jogo acabe, não à toa o Cássio teve uma atuação assim que ele vai colocar no DVD Não, dele, porque surpreendente, é mano. absurda, né? É como eu falo e muita gente discorda, né? Pra mim, ele é o maior goleiro da história do Corinthians. Eu concordo Nesses com isso. anos, desde 2012 pra cá, meu, de verdade, eu respeito muito os goleiros que passaram, o Dida, excelente goleiro, até o Ronaldo e tudo mais. E sobre o Palmeiras, começa aí. Bom, aí eu tenho que respirar fundo e manter Calma o a análise coração! de fato. Não, Calma o é tipo isso. coração! Já Que a passou um dia, vontade já de deu falar, vai pra... tomar, não, não. Não, vamos lá. Então é o seguinte. Vamos pensar que não foi um clássico contra o Corinthians. Vamos pensar que o Palmeiras jogou contra o Bragantino, contra a Ponte Preta. 120 dias parado e apresentou um futebol de alto nível. Criou muitas oportunidades. Isso eu estou falando do segundo tempo. No primeiro tempo foi um jogo assim com pouca criatividade. Só que no segundo tempo nem aparentava assim que o Dudu não estava no jogo, porque não sentiu falta de uma criatividade para criar situações lá na frente. O Palmeiras ele conseguiu assim várias e várias inúmeras situações, mesmo com a defesa do Corinthians muito bem postada, ser criativo, às vezes por uma ponta, às vezes pela outra, às vezes num chute de fora, como foi com o Patrick Vieira, que inclusive Patrick de Paula, desculpa, que inclusive foi um dos melhores jogadores, dominou o meio de campo. E para não citar as peças individuais, né, porque tem muitos caras que jogaram muito abaixo, eu vou citar o time em si, que o Palmeiras ele jogou muito bem, só que é aquilo, né, o Palmeiras não jogou contra a Ponte Preta, como eu disse, o Palmeiras jogou contra o Corinthians. Sim. Então essa sensação de que aparenta tá tudo acabado, manda todo mundo embora e refaz o clube, é normal porque é um clássico. E infelizmente é um clássico contra o time imundo, né, que é o do Corinthians. Sem clubismo, por favor. Respeito. Sem clubismo, desculpa. Só que assim, É a raiva enche no peito e fica dificultando as coisas. Não, assim, mano, eu acho que o Palmeiras tá com um time do que ele apresentou no segundo tempo, da postura que ele teve, eu acho que é um time muito forte para chegar às finais, sim. Só que, bom, eu acho que o Palmeiras apresentou um excelente futebol. Foi engraçado, porque o Corinthians em clássico, mano, ele vê que realmente é vida ou morte. Ele se entrega muito, independente do elenco e tudo mais, ele se entrega muito. Claro que no segundo tempo, como eu disse, morreu. Beleza, mano, agora vamos falar um pouco sobre o Santos, né, e o São Paulo, da situação atual do jogo, mas principalmente da situação crítica que tá passando o Santos, né? Perfeito. O jogo do Santos foi o seguinte, a expectativa era uma para ver se o técnico português finalmente ia conseguir começar um trabalho de fato, porque ele ainda estava apresentando muita estabilidade. E o que aconteceu foi a expulsão muito estranha assim do Carlos Sanches no comecinho do jogo, o que acabou assim com todos os planos. Foi um jogo muito truncado, com muitas faltas, padrão dos times brasileiros, e o Santo André conseguiu fazer um gol, conseguiu fazer 1-0. E até aí aparentava mesmo que o Santos ia perder. E o que aconteceu no jogo foi só isso. A não ser pelo fato da individualidade do Soteldo. Ele é cotado para ir para o Palmeiras, ele tem 23 anos, é uma promessa da Venezuela, e ele é um jogador assim espetacular. E se não fosse a individualidade dele, o Santos provavelmente
provavelmente perderia em casa. Então, assim, não dá para analisar tanto e nem exigir tanto do Santos, por conta que, além dos problemas financeiros que ele tem, teve a expulsão do Santos, que você vai citar agora, os problemas constitucionais do Santos. E sim, só complementando o que você falou, apesar, né, do time estar 99% classificado, não bota medo nos adversários. Concordo, e como você vai falar aí dos problemas que rondam o extra-campo do Santos, é isso, você joga contra um Corinthians, você sabe que é um time limitado, mas é um time que em clássico ele bota medo, ele impõe, principalmente quando tinha torcida antes. O Santos, infelizmente, ele se tornou um time muito, muito omisso, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Sim. E, bom, sobre a situação do Santos, que eu ia falar, é porque o Santos, para mim, na minha opinião, acredito que até na sua, é um dos maiores times de base, tem muita história nisso, tanto que você vê muito jogador lá fora vindo da base do Santos. É um dos maiores, na minha opinião. Uma das coisas que eu achei assim, que ano passado o Santos jogou muito bem, porém o São Paulo usou muito a contratação de outros jogadores para montar o time. E essa base, que o Santos já tem história, já é um time muito profissional nesse quesito, podia ter colocado desses jogadores para realmente mostrar o futebol, ter a oportunidade, sabe? O time tem o quê? 10 anos aí que vem mandando jogador para a Europa e tudo mais, já arrecadou mais de 1 bilhão em dinheiro, sabe? Isso é a coisa que parece meio óbvia a gente questionar, mas realmente é impressionante, velho. É no mínimo suspeito o que acontece. No mínimo suspeito o que acontece com a diretoria do Santos, né? Como pode entrar tanto dinheiro e não sair títulos, não sair times competitivos, a não ser o Santos do São Paulo no ano passado, mas assim, é muito estranho, se é que a gente pode falar desse jeito, né? Pois é, né? Aí vamos ver como é que vai ser nessa próxima situação, porque já tá praticamente classificado, né, o Santos, então vamos ver como é que fica, né? A situação realmente tá bem complicada. Mas enfim, sobre o São Paulo, mano, o que você quer falar? Bom, o jogo do São Paulo, muito provavelmente o melhor jogo da rodada, 3-2 pro Bragantino em pleno Morumbi, que assim, foi um jogo... Nossa, absurdo. O Arthur, e o Palmeiras vendeu o Arthur, né, que era da base do Palmeiras, e vendeu o Arthur pro São Paulo, que jogou muito, deu uma assistência e ainda fez o gol. E assim, o São Paulo do Fernando Diniz, ele lembra muito outras épocas do São Paulo, né? Porque o São Paulo tem esse estilo de jogo, que é muita técnica, que consegue sufocar o adversário, sempre com placares mais largos. Tá passando uma moto nesse momento que é adorável, e os erros defensivos prosseguem no São Paulo. Se há 3 meses atrás ele era cotado para ser o campeão paulista, agora já se pergunta, será que até onde vai esses erros defensivos do São Paulo? Não adianta você ter um time muito lindo, um time à la Guardiola que toca a bola muito bem, e aí prossegue errando assim, jogadas até simples. Você precisa ter um time, é muito legal, é o tipo mais bonito de futebol, é o time de toque de bola, só que você precisa de jogadores de qualidade para isso. E foi assim, foi um jogo muito bom, foi um jogo surpreendente, mas o São Paulo ainda apresenta erros graves. Continua sendo o favorito, mas apresenta erros graves na defesa. Essa é a definição do São Paulo hoje. Para mim, o São Paulo já estava apostando antes da pandemia, né, e tudo mais, já estava apostando que era um time provável para ser campeão. Porém, agora eu estou entre dúvida entre o Palmeiras e o São Paulo, entendeu? Eu achei bem bacana o futebol que, como eu te falei, o Palmeiras apresentou no segundo tempo. Porém, se o São Paulo... É que o Bragantino jogou bem pra caramba, não deu muito espaço pro São Paulo, né? Porém, eu ainda acho que o São Paulo é o favorito, mas não tem a mesma intensidade que foi mostrado no começo, entendeu? Mas sim, e é claro, só para fazer uma menção rosa, que o São Paulo não perdeu para qualquer um, né? Perdeu pro time paulista que mais investiu, o Red Bull investiu muito no Bragantino, então assim, não é um time de qualquer, não é um time de catado, é um time bem escolhido, né? Que foi campeão brasileiro da Série B o ano passado. Então perdeu para um time muito bem montado e que foi muito superior. Só que assim, torcedor não quer saber disso, né? Não. Moto filha da... Porque o São Paulo, ele é um time gigantesco que não ganha títulos há muitos anos. Então os torcedores não querem saber assim se é um time bem estruturado ou não. Querem vitórias do São Paulo. E principalmente a garantia de que ele está apresentando um futebol vencedor, que não apresentou nos últimos anos. Essa é a minha análise do São Paulo. São Paulo do Diniz, né? Exatamente. Tem uma definição de um comentarista que eu esqueci, que o Diniz é o Paulo Henrique Ganso dos treinadores. Parece que vai, mas sempre peca. É triste. Eu acho ele muito bom treinador. Mas é o que aparenta, né? Vamos ver se vai acontecer isso. Enfim, e no aspecto geral, o que você tem a dizer da volta?
voltando pro início do vídeo, o que você tem a dizer da volta do Paulistão? Principalmente dos... Em resumo. Não, eu fiquei assim, muito feliz e satisfeito, porque assim, a gente sempre faz a analogia do nosso time pro contra o melhor. Se você for analisar contra o futebol do Flamengo, é muito complicado, né? O Flamengo ainda apresenta um futebol, se não igual ao do ano passado, tá num nível muito parecido. Tá no nível de criar muitas e muitas oportunidades. Num jogo ou outro contra o Fluminense, por exemplo, teve dificuldade de criação, acabou perdendo nos pênaltis, mas mesmo assim é um time muito, mas muito superior. E os times paulistas, o que acontece? Ainda assim apresentam um futebol de alto nível, só que não está acima do Flamengo. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro começa dia 8 de agosto. Se a gente fosse fazer uma provisão, 90% das pessoas assim considerariam o Flamengo como favorito novamente, né? Não, sim, acredito que sim. É que agora vamos ver, né? Querendo ou não, muitas às vezes acontece quando o técnico sai, né, o time muda muito, né? Seu estilo de jogo. Né? É que assim, o Jorge Jesus, antes de julho do ano passado, que foi quando ele chegou, ninguém conhecia. Então pode ser que surja um novo treinador que seja melhor do que o Jorge Jesus. Sim. E o Flamengo tem dinheiro para pagar eles. Então, assim, a perspectiva é que, assim, se eu tenho raiva do Corinthians e do Flamengo, eu tenho a mesma coisa, praticamente, sabe? Eu não tenho, não. Tenho ódio, tô brincando. Só que, assim, a questão que eu acho, uma coisa relacionando a dificuldade do Santos, por exemplo, pra mim, até pro Corinthians precisa desse exemplo, mano. Também a gestão do Corinthians é muito fraca, né? Tá sendo polêmico, tá sendo pouco falado, mas realmente precisa de muita mudança. E pra mim, o Palmeiras, o Flamengo tem uma gestão muito boa. Na minha opinião, uma gestão muito boa, que deve ser de exemplo, cara, para outros times. Tem que ser de exemplo para outros times, porque não é possível. Fico indignado com a questão do Santos, principalmente, um pouco mais do que a própria do Corinthians, porque, cara, é incrível. Concordo. E, assim, o Corinthians, se você for buscar historicamente, você tem times que ganham títulos com gestões ruins. O Corinthians, ele conseguiu ganhar títulos com gestões ruins, com gestões que, de repente, saem notícias toda hora de que ele deve muito, só que ainda assim ele ganhou os 3 últimos paulistas, foi finalista da Copa do Brasil e ganhou um brasileiro. Então, assim, ele é um time que está indo fora da curva. Ainda assim, o Corinthians é um time que possui muitos títulos, mesmo com devendo até marmita. E é um time que também conseguiu um retrospecto muito bom. Para de falar das marmitas, tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Quem disse que o povo precisa comer? Oxe, não consegue viver sem comer, não? É normal. Inclusive, conseguiu dar muito desconforto pro Palmeiras, inclusive, né? Mas assim, não aconteceu, né? De eu vestir a camisa do Corinthians, felizmente. Toda vez que o Luan pegava na bola perto da área, eu temia muito, mas ainda bem que não aconteceu isso. Mano, tô torcendo, inclusive. Tô torcendo muito, inclusive, pro Corinthians se classificar. A possibilidade é pequena, mas tô torcendo muito para ele se classificar. O desafio tá valendo ainda, tá, pessoal? O desafio tá valendo ainda, tá? Gravem isso. Se o Luan fizer um gol, não interessa se você me concordar, não. Se fizer um gol, no próximo clássico, se tiver tudo mais, que o Corinthians creio que vai passar, né? Se não passar, vou ser zoado pra caramba, mas enfim. Não, peraí, eu posso até melhorar para ficar mais fácil ainda, para ficar, já que o Luan é um grande jogador, como você fala, se o Corinthians se classificar e o Luan fizer um gol nas quartas, na semi ou na final, um gol contra qualquer time, eu visto a camisa do Corinthians e falo, Timão, e canto o hino do Corinthians, se você quiser. Não. Não, na moral, Matheus, é coragem, mano. Acho até que eu exagerei Não, tá gravado. Porque... Não, mas vamos embora. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que acredito que foi um pouco longo, mas é isso aí, Matheus. Isso aí. E assim, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, dá seu feedback. E é muito importante por conta que assim, a gente tá no começo, mas esse é só o começo de muito conteúdo que tá para vir. Exatamente, vamos com foco nesse projeto, né? Porque sei que tem muita gente que gosta, que vai conhecer o canal. E é isso, beleza, pessoal? Como falado, deixa aquele like maroto. Um abraço. Se inscreve aí. Tchau. Ativa o sininho, né? Que o pessoal fala o sineco, ativa o sineco aí. Deixa aquele comentário xingando, zoando, dando opinião, discordando, falando, vamos se ferrar, mentira. Discorde completamente. É isso aí. Argumente aí embaixo. Que a gente gosta, beleza? Um abraço. Valeu!